trouxe era para falar sobre a mentira. E o outro tema que o Senhor trouxe era para falar sobre o perdão. E eu estava, Senhor, mas é sobre mentira ou é sobre perdão? É sobre mentira ou é sobre perdão? E eu falei, Pai, mas... Porque eu tenho aqui um estudo sobre mentira e um estudo sobre perdão, que o Senhor já me trouxe aqui para falar. E eu estava, Senhor, é sobre mentira ou é sobre perdão? O que o Senhor quer? E o Senhor estava ministrando ao meu coração e dizendo, filha, a urgência é grande para a minha volta. Eu quero despedaçar todas as cadeias. E o Senhor já usou aqui a Cátia durante o louvor. Ela estava vendo cadeias se despedaçando. E as cadeias principais que o Senhor quer libertar nessa noite é sobre mentira e é sobre o perdão. É sobre as duas coisas. Amém. Então eu falei, amém, Senhor. Então que o Senhor venha falar o que o Senhor quer falar. Porque nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. E todos aqui já ouviram falar sobre Jesus, já ouviram falar sobre a redenção. Mas a Bíblia diz que dois tipos de pessoas não entrarão no reino dos céus. Um dos grupos que Deus fala é sobre os mentirosos. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E o outro grupo também que a Bíblia fala, não é só esses dois, mas o outro grupo é todos aqueles que não perdoam, não serão perdoados. Então, todos aqueles que guardam mágoas e não perdoam, também não poderão ser perdoados e ter o seu nome lá nos céus, ter registrado no livro da vida. Então, o Senhor está aqui trazendo a urgência nessa noite de despedaçar toda a cadeia, todo espírito que leva à mentira. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E também todo o espírito de rancor e de mágoas. E se aqui eu conseguir, e em nome de Jesus eu vou conseguir, ser um canal desimpedido, essa palavra vai entrar no seu coração, amém, vai despedaçar todas as cadeias, vai quebrar as correntes, e daquela porta você não sai mais a mesma pessoa, porque o Senhor Jesus vai transformar a sua vida. Amém? Então, se você puder, abre em Colossenses, capítulo... Deixa aqui ver onde vou começar primeiro. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Versículo 12. Colossenses é o livro, é o irmão gêmeo, é a epístola irmã gêmea de Efésios. E nós vamos estar aqui vendo o que o Senhor quer falar, porque para você entender, primeiro, não é para te condenar. Essa primeira parte, primeiro você precisa entender o que Jesus fez por você. O que Jesus, qual o preço que Jesus pagou pela sua vida. E diz assim, Colossenses 2, a partir do 11. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Verso 12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas, diga todas, as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a
qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando dos principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Amém. Até aqui, irmãos, vamos entender o que Jesus fez por nós. Aqui diz, primeiro, quando nós estudamos na teologia, é algo sobre substituição e identificação. Vai falar primeiro assim, que nós somos sepultados com Jesus no batismo, nós somos ressuscitados com Ele quando Ele ressuscitou, e nós somos vivificados com Ele, e nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Amém. Então, o que é identificação? É quando Jesus se identificou com nós. O que é substituição? É quando Jesus substituiu, tomou o nosso lugar. Substituição, você já sabe, quando você era da escola. Quando a professora não vinha, tinha a professora substituta. A professora substituta, ela iria continuar aquilo que a professora estava fazendo. Então, em Cristo, primeiro Ele se identificou com nós, que éramos pecadores. Depois Ele tomou o nosso lugar. Então diz assim, a revelação é tão grande, irmãos, que o apóstolo Paulo quis nos falar. Vamos supor que cada papelzinho desse que está aqui era como se fosse um pecado que nós tivéssemos cometido. Mentira! Quem é mentiroso tem que ir para o inferno. Então, se você mentiu desde que você nasceu, você está destinado a ir para o inferno por causa do seu pecado. Outro pecado: inveja, cobiça. Lá nos 10 mandamentos fala assim, se você cobiçar a mulher do seu próximo, você tem inveja, você deseja as coisas do seu próximo, você cobiça, isso é pecado. Se você cobiçou a mulher do seu próximo, você está cometendo pecado. Se você cobiça os bois ou os carros do seu próximo, que ele tem um carro melhor, você está cometendo pecado. O seu pecado é o suficiente para você ir para o inferno. Um pecado apenas já é o suficiente. Mas nós, como nascemos pecadores, nós estamos destinados a ir para o inferno. Ontem até uma pessoa chegou para mim no telefone e disse, olha, tem um rapaz que era casado, tem uns 70 anos já é casado. E falaram para ele assim, vamos lá num lugar que tem um monte de mulherada. Tem um monte de mulherada, você pode pagar. As mulheres mais lindas da região estão lá. E falou ontem para ele, vem aqui, vou te levar para esse lugar. E o que aconteceu? Aí a gente vai pensar, nossa, a pessoa com 70 anos já deve entender, né? Que se ela casou, ela não pode adulterar, ela não deve adulterar, ela deve se respeitar a esposa. Mas não, essa pessoa falou, não, pegou e foi nesse lugar. Ou seja, adulterou era para ir para o inferno. Então Jesus pegou tudo que era contrário a nós. O escrito de dívida, todas as dívidas, que o pecado é chamado de dívida. A Bíblia diz que nós acabamos de ler. Jesus pegou todo o escrito de dívida, tudo que nos era contrário, todos os escritos de dívidas, tudo. E nós podemos entender isso antigamente, quando tinha, aquelas mercearias. As pessoas iam na mercearia, não precisava pagar à vista, marcava no caderninho, pega lá o leite, marca aqui, pega lá a manteiga, marca
no caderninho da mercearia, e no final do mês vamos para o ajuste de conta. Pegava-se então, via o total da dívida e falava: olha, a dívida é tanto, R$1.000 você precisa pagar essa dívida. Isso nós entendemos também espiritualmente, o escrito de dívida que nos era contrário. Jesus pegou todo o escrito de dívida, cravou na cruz. Aleluia! Quando ele foi pregado na cruz, tudo que dizia: olha, agora você precisava ter ido para o inferno por causa dos seus pecados, Jesus se identificou conosco. Amém. Ele nos substituiu na cruz. Amém. Por que substituiu? Porque era para nós pagarmos o preço pelos pecados. Mas Jesus não tinha nenhum pecado. A Bíblia diz que ele, sem pecado, se fez pecado por nós. Amém. Para que nele agora nós fôssemos declarados e imputados em nós a justiça de Deus. Amém. Então agora Cristo, porque ele pagou o preço, quando ele diz tetelestai, que em português é está consumado, ele estava dizendo: está pago. Amém. Todo escrito de dívida contra vocês, agora Jesus pagou o preço na cruz. E agora o diabo, o inferno, o acusador não pode mais declarar que vocês estão condenados, porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Amém.